todas as profecias foram cumpridas. Neste devocional, número 11, nós temos o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O início do Novo Testamento pode não nos parecer muito inspirador se formos imediatistas, mas, na verdade, se alguém estivesse lendo a Bíblia pela primeira vez e chegasse ao final do Antigo Testamento e ao livro de Malaquias, que aponta para o futuro com expectativa, sua empolgação poderia diminuir quando o próximo livro começasse com uma genealogia. Podemos ser tentados a pular Mateus e começar com outro evangelho. Na verdade, alguns anos atrás, percebi que passei mais de 3 décadas do ministério pulando os primeiros 17 versículos deste evangelho na época de Natal. Eu ia direto para o versículo 18, que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Perceber que eu fazia isso ano após ano me levou a considerar mais cuidadosamente a grande lista de nomes que a genealogia de Mateus contém. Marcos vai direto ao ponto, Lucas fornece o esclarecimento de sua abordagem e uma dedicatória ao seu primeiro leitor. João começa de maneira poeticamente bela ao refletir sobre a divindade e a eternidade de Jesus, porque Mateus começa com uma lista. Porque ele quer deixar claro que não podemos entender a chegada de Jesus a menos que a entendamos à luz do panorama geral da Bíblia, do que a Bíblia nos oferece, a menos que vejamos no grande esquema dos planos e propósitos de Deus em desenvolvimento. Os leitores judeus do Evangelho de Mateus no primeiro século estavam esperando para ver como Deus cumpriria as suas promessas por meio de seu Messias. E é por isso que, de fato, o Novo Testamento não poderia começar de maneira mais adequada, já que a genealogia de Mateus traça uma linhagem de Abraão a Davi e até Jesus, o Messias, aquele que cumpre todas as promessas que Deus fez ao seu povo ao longo dos séculos. Mateus está contando a incrível história da fidelidade de Deus ao abandonar aquelas coisas do passado apontando para o futuro, ao fazer com que as sombras chegassem até aquilo que de fato é o verdadeiro caminho, verdade e vida. Mateus está contando a incrível história da fidelidade e da providência de Deus ao abençoar todas as famílias da terra. Como ele teria prometido a Abraão, ele está agora desvendando a linhagem real para demonstrar como Deus permaneceu fiel à sua aliança com o rei Davi ao enviar o rei Jesus. Ele está mostrando que o tempo de exílio espiritual estava chegando ao fim e assim como o exílio físico havia acontecido. O valor dessa longa lista genealógica de Mateus está no reconhecimento do papel dessas pessoas no plano de Deus, que culmina com o nascimento de Jesus. E é ao reconhecer que é a linhagem que passa por dificuldades, por tempos sombrios, pelos vales e também por topos de montanhas, que nós vemos que Deus estava realizando seus propósitos dia após dia, geração após geração, através dos seus divinos propósitos, da sua providência, da sua divina providência. A linha que liga Abraão a Davi e Jesus Cristo pode parecer tênue, mas Deus garantiu que ela nunca seria rompida. O Novo Testamento, então, nos mostra que os meios pelos quais
as promessas de Deus são cumpridas e as totalidades de tudo que acontece no plano de Deus, elaborado ao longo do Antigo Testamento, podem ser resumidos em duas palavras: Jesus Cristo. A vinda do Filho de Deus rompe os limites das categorias do Antigo Testamento, porque Cristo é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus e a realidade de grandes garantias que Deus tem para o seu povo. Então, não precisamos esperar mais para ver como Deus cumprirá cada uma de suas promessas. Agora temos a certeza de que cada uma delas foi e sempre será cumprida por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu estar conosco, trabalhar por nós e por meio de nós, nos levando a um reino eterno de perfeição. Há momentos que é difícil nos agarrarmos a essas promessas. Quando esses momentos chegam, olhamos para o que Deus está sempre fazendo, e Ele está sempre trabalhando nos vales mais escuros de nossas vidas, bem como nos topos das colinas mais ensolaradas, e confiamos, embora não possamos ver agora, um dia perceberemos como Ele estava trabalhando para o nosso bem e para a nossa alegria e a sua própria glória. Olhamos para trás, para o homem nascido da linhagem de Abraão e Davi, concebido pelo Espírito Santo, e que foi capaz de anunciar que o tempo do cumprimento havia chegado, e que o reino de Deus estava próximo, e que foi pendurado na cruz e ressuscitou no terceiro dia, para que o plano de Deus estivesse apresentado perfeito para tirar pessoas da escuridão. O Evangelho neste Natal possa trazer confiança de Deus ao seu coração, que você possa perceber que esse Deus está em sua divina providência, agindo ainda que você não veja.